Oi, gente! Eu resolvi fazer esse vídeo hoje porque eu percebi, já é a minha intenção, né, passar a fazer vídeos para o Instagram, mas eu ainda estou um pouco sem tempo e um pouco desabituada a fazer vídeo. Mas hoje eu resolvi falar sobre o AI-5, porque no último domingo, na terça-feira, também aconteceram as manifestações, né, em frente aos exércitos do Brasil inteiro, de pessoas pedindo por uma intervenção militar e pedindo por um novo AI-5. E eu percebi que muitas das pessoas que pedem um novo AI-5 fazem isso achando que o AI-5 seria um instrumento, ou tenha sido, né, um instrumento de repressão à corrupção. Mas não, ele não foi e não seria hoje um instrumento de combate à corrupção, ele não desapareceria com a corrupção do país. Então, o que foi o AI-5? O AI-5 ele era um ato institucional. Os atos institucionais eram uma espécie de decreto do governo durante o regime militar. Lá tinham as regras, né, para os cidadãos, o que podia, o que não podia, o que o presidente podia, o que o presidente não podia. Então, o AI-5 ele foi provavelmente o mais severo deles, inclusive resultou na prisão de muita gente, jornalistas, políticos e pessoas contrárias ao regime. Por quê? Porque ele dava poderes para o presidente para fechar o Congresso Nacional, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores nos municípios, né? Então, o poder era todo centralizado no presidente e ele poderia perseguir, caçar os direitos políticos e punir, né, qualquer cidadão que se colocasse contra a manutenção da obra revolucionária, como eles chamam lá no AI-5, não sou eu que estou dizendo, está escrito lá. Então, visando a manutenção da ordem, da segurança e do regime do poder revolucionário, o presidente poderia então punir qualquer pessoa que representasse uma ameaça, sob os critérios deles. Então, o que significa hoje você desejar um AI-5? É lutar contra a corrupção? Não, não é lutar contra a corrupção. Desejar um novo AI-5 é centralizar o poder nas mãos do Bolsonaro, né, no caso, e que ele pudesse, a partir desse momento, perseguir e impedir que as pessoas falassem contra ele e punir, né, quem quer que ele entendesse que representasse uma ameaça ao governo dele, ao sistema de governo dele. Então, na minha opinião, é absolutamente inaceitável, completamente descabido que você deseje que uma pessoa que pense diferente de você ou que fale contra o Bolsonaro seja punido, seja perseguido, tenha seus direitos políticos cassados. Então, não cabe, né, nos dias de hoje você pensar no cerceamento da sua liberdade ou da liberdade do seu semelhante só porque ele discorda de você. E aí eu gostaria de fazer uma comparação aqui, todo mundo sabe que eu sempre falo contra o PT, mas você imagine que o PT, o Lula ou a Dilma tivessem pensado ou editado qualquer coisa semelhante ao AI-5. Não faz o menor sentido, né? Então aí você se sentiria vítima de uma ditadura. Então, querer impor que as pessoas que pensam diferente de você sejam vítimas de uma ditadura também não faz o menor sentido. Eu gostaria também de fazer só um adendo aqui, que você não precisa apoiar o Rodrigo Maia ou o Davi Alcolumbre para repudiar uma nova intervenção militar, a possibilidade de uma intervenção militar, ou repudiar o AI-5 e mesmo repudiar o presidente Bolsonaro. Então, eu acredito, inclusive, que essa união dos governadores com o Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre, em apoio, estamos agora todos unidos em apoio ao Rodrigo Maia, isso para mim não passa de uma jogada política, muito em decorrência, na minha visão, por conta do plano Mansueto, né? Então, eu não acredito que agora eles magicamente todos receberam uma luz de responsabilidade, de ética, de moral, e agora, estamos repudiando o Bolsonaro por conta do coronavírus. Isso para mim não faz o menor sentido. Gostaria de lembrar também que ontem vi uma publicação desse pessoal do PSOL, PT, não sei, falando do Lenin, Stalin, alguma coisa assim, e reconhecendo, né, a importância deles para a história.
E aí eu quero te colocar para pensar sobre isso. Se você repudia a possibilidade de uma intervenção militar, se você repudia um novo AI-5, se você repudia regimes ditatoriais, não faz o menor sentido que você apoie partidos e políticos que falem também dessa forma. Por exemplo, como o PT fala, de retomada do poder, de convocar a população para atos terroristas, de botar fogo em pneu, essas coisas todas. Isso não faz sentido também, não é coerente que você se aterrorize, né, com a hipótese de um AI-5 e você defenda esse tipo de ideia, né? Então, só estaria trocando de lado. A minha dica é, vamos prezar pela liberdade, preze pela sua liberdade e não apoie políticos de nenhuma ideologia que se coloque de maneira ditatorial, autoritária e totalitária diante da população.